Oi, gente. Vou conversar com vocês sobre a entrevista, entre aspas, que Ciro Gomes deu no Jornal Nacional, não é? Eu digo entre aspas porque teve momentos que os entrevistadores estavam falando mais do que o entrevistado, então não sei até que ponto é entrevista. Estava mais para um diálogo, um confronto, um debate, talvez. Se vocês chegaram agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo e eu, André Teixeira Jacobina, converso com vocês sobre política, sobre ciência, filosofia. Tem uma sessão de diálogos em que eu entrevisto especialistas, ou dialogo com especialistas, para ser mais preciso, porque eu também não... eu tenho momentos que eu deixo a pessoa falar, mas eu falo bastante também. E no Filosofia Popular, toda sexta-feira, eu discuto filmes e séries do ponto de vista político e filosófico. Bem, foi realmente uma coisa de muito confronto, né? Quase todos os assuntos não houve assim muito espaço para o candidato, só perto do final, para o candidato expor as suas ideias. Foi mais um constante questionamento do candidato. Começaram com corrupção, pegaram logo aquelas falas mais polêmicas do Ciro, entre elas aquela que ele responderia a bala se fosse acusado injustamente por legítima defesa e tal. Ciro já explicou isso, de que seria uma questão de legítima defesa, enfim, não tem muito mais a dizer além daquela explicação, se você aceita ou não, isso é de cada um. E depois se passou muito tempo discutindo Carlos Lupe. Eu digo para vocês, não sabia que ele estava réu de um processo, tenho que investigar. Surpreendeu o Ciro também, porque eles usaram a fala do Ciro dizendo que Lupe escolheria cargo em sua administração, caso ele se tornasse presidente. Foi um momento assim bem chato, uma coisa assim, a conversa não andou, eles ficaram inclusive se pegando em pequenos detalhes, porque Bonner sugeriu um cenário hipotético, e aí Ciro foi literal, quer dizer, houve essa chatice na conversa. Agora, quando você parte para uma comparação entre Lupe e Temer, fica muito pior para o Temer, porque a gente sabe que o Temer só escapou de uma condenação porque ele loteou cargos do Estado brasileiro e aí conseguiu com isso angariar apoios para evitar uma investigação, né? Ele foi gravemente acusado. Sobre aí o tema seguinte que eles resolveram bater em Ciro foi o SPC. A estratégia do Bonner foi dizer, eu sei que é refinanciamento e tudo mais, mas você simplificou dizendo que iria tirar o nome das pessoas do SPC. E essa simplificação chega aos ouvidos do eleitor como uma promessa que pode ser mal compreendida. Bem, aquele era o momento justamente para o Ciro explicar que se trata de um processo de refinanciamento e tal. Ele deu alguns dados e falou da importância disso daí, que é ativar o consumo das famílias, que é um elemento importante para a economia, né? E pessoas que estão com esse processo de endividamento tendem a consumir muito menos, o que ajuda a estagnar o processo econômico, a atividade econômica e tudo mais. Então, foi uma resposta adequada. Ele depois entregou o folhetinho que explica como é que isso vai ser feito, mas foi novamente uma pancada. Não é? Depois foi falar de segurança e lembraram que Fortaleza saiu do 19º para o segundo pior nos dados de violência, né? No Brasil, durante a gestão do irmão dele, o Cid Gomes. E aí ele disse que isso tem a ver com as facções criminosas terem ido para lá e tal, quer dizer, deu uma justificativa aí. É interessante que eles usaram isso para bater em Ciro, mas não comentaram, por exemplo, que o Ceará hoje tem a melhor educação pública do Brasil. 77 das 100 melhores escolas públicas do ensino fundamental estão no Ceará. Enfim, o Ceará tem um modelo de educação fantástico. Então você vê que eles escolheram os dados que interessavam para bater. O que deve ser a prática nas próximas entrevistas ou confrontos, eu prefiro chamar de confrontos, seguintes. Essa é uma coisa importante para a gente ficar atento se essa vai ser a estratégia. Finalmente eles chegaram no ponto que eu acho que é o calcanhar de Aquiles do Ciro, que é a Cátia Abreu. Ele até fez uma comparação
de que se não parece o Lula com o José de Alencar. Insinuando com isso de que para o Brasil é importante ter um cara de esquerda ou centro-esquerda e um outro mais de centro-direita ou de direita. E que isso daí produz um projeto de conciliação nacional e tudo mais. E Bonner apontou, e a outra repórter jornalista também apontou, que Cátia Abreu tem uma série de posições conservadoras, é mal vista pelo movimento ambientalista e tal, e que em várias pautas de esquerda ela é uma figura complicada. Eu tinha dito já em meu outro vídeo que eu acho que a escolha de Cátia Abreu, se Ciro quer o eleitorado mais de esquerda, se ele está disputando essa faixa do eleitorado mais de esquerda, Cátia Abreu não ajuda ele. E Bonner disse assim, até ajuda no centro. Eu também acho que não, porque o centro, na verdade, é centro-direita, e a centro-direita tem outros candidatos, como Alckmin, como Álvaro Dias, como o próprio Bolsonaro, que pega parte desses votos também mais conservadores culturalmente, embora o Bolsonaro seja extrema-direita. Enfim, então não ajuda a pegar esses votos também. Então eu acho que esse momento foi um momento, embora na questão do SPC tenham batido, embora tenham batido na corrupção, que, enfim, Ciro lembrou que ele nunca foi acusado, 38 anos de vida pública, tem uma vida limpa, ficha limpa e tal. Já que não podiam atingir o Ciro com corrupção, foram para o Carlos Lupe. Mas eu acho que no momento da Cátia Abreu, do ponto de vista político, é o momento mais complicado. E aí ele lembrou que ela votou contra o impeachment, que ela votou contra a reforma trabalhista, ou seja, tentando dizer que Cátia Abreu, embora tenha muitas divergências com ele em algumas coisas, tem algumas coisas em comum e que é importante essa união entre o centro-esquerda e o centro-direita. Eu acho que também isso daí me incomoda, porque eu discordo de Ciro. Eu acho que a eleição desse ano ela é tão polarizada, ela é tão, digamos assim, tensa, que essa estratégia antiga de conciliação, essa estratégia é a estratégia que não dá certo. A estratégia que vai dar certo nessa eleição é a estratégia que define um lado. Tanto isso é verdade que Bolsonaro, no cenário sem Lula, está liderando, e o PT fez uma aliança com o PCdoB tentando se colocar justamente à esquerda. Esse tipo de estratégia, do ponto de vista para vencer a eleição, não estou dizendo que é o melhor, não, mas me parece uma estratégia mais potente. A estratégia antiga, que o PT fez no passado, com José de Alencar e depois com Temer, depois do que aconteceu com Dilma com Temer, quer dizer Temer ter arquitetado o impeachment de quem ele era vice, quer dizer, com interesse de chegar à presidência, em conjunto com o PSDB e outros partidos, mina completamente esse tipo de tese, quer dizer, e embora você possa dizer que a Cátia Abreu seguramente não faria esse tipo de coisa pelo perfil e pela trajetória dela, realmente não dá para comparar ela com Michel Temer do ponto de vista ético, isso daí não entra em questão. Do ponto de vista político, eu acho que complica, sim. Depois chegaram naquela coisa de como é que ele vai fazer as reformas, qual é a estratégia dele, e ele repetiu o que ele sempre diz, que são aquelas 3 estratégias e o fusível, né? Que a estratégia inicial é propor antes, né? E com isso associar ele e as propostas numa coisa só. Que nos 6 primeiros meses a um ano o presidente tem poderes quase imperiais, porque ele vem muito legitimado pelo voto, e depois que a crise dos estados permite uma espécie de toma lá da cá com os estados, de que para ajudar os estados, de certa forma os estados, os governadores podem pressionar as assembleias legislativas a aprovar certas coisas pela necessidade de financiar os estados, porque os estados estão quebrados. E por fim, se nada disso permitir que as reformas saiam, é plebiscito. Quando eu defendo ao contrário, que você praticamente vá direto ao plebiscito e gaste 6 meses a um ano
para você ter debate sobre essas questões, porque eu não acredito que o nosso Congresso vai mexer em privilégios. André, não acredito. Enfim, fazendo um balanço, eu acho que Ciro foi mais ou menos. Ou seja, na questão do Lupe, como ele foi surpreendido, o pós-entrevista é que vai determinar quem ganhou aquele quebra de braço. Durante não foi muito bom para ele, mas o pós-entrevista é que vai determinar. Porque se depois da entrevista ficar evidente, por exemplo, que o Bonner exagerou, aí vai ser hora de bater na Globo. Vai dizer que a Globo pesou a mão contra Ciro e tudo mais. Se ficar evidente que ele não exagerou, aí fica marcada a incapacidade do Ciro de defender o Lupe. Embora, obviamente, não dá para comparar o Lupe com essas figuras tipo Eduardo Cunha e tal, essas figuras mais complicadas. Mas é aquela coisa, na política brasileira, você deve sempre evitar botar a mão no fogo pelos outros. E Ciro disse que botou a mão pelo Lupe, então, mão no fogo Lupe. Então, é complicado, é uma atitude complicada. No SPC, eu acho que embora ele pode não ter respondido da melhor forma, ficou absolutamente evidente que ali era um preciosismo do Bonner em falar da questão da forma como ele apresentou isso, porque ele estava usando a própria plataforma do Jornal Nacional para explicar que era refinanciamento, que é uma coisa mais complexa, que aqui estão os detalhes, enfim. Então essa questão acho que morre aí. E na questão da Cátia Abreu é onde eu acho que está o problema mais sério. Porque politicamente, para Ciro ir atrás dos votos, que seriam os votos do Lula, caso o Lula estivesse candidato, porque o Lula e o PT é uma coisa interessante. O PT, quando governou, não fez um governo verdadeiramente social-democrata, não. Um governo social-democrata seria um governo que apostaria em expansão dos direitos sociais, e ampliar muito o financiamento da educação e da saúde, estatização progressiva, reformas estruturais. Não, o que o PT fez foi ampliação da base de consumo e aumento. Teve coisas boas, aumento do salário mínimo, o que gerou redução da mortalidade infantil, enfim, o Bolsa Família, programas como Luz para Todos, ou seja, fez bons programas sociais que tiveram impacto e contribuiu fortemente para o aumento do salário mínimo. Isso daí reduziu desigualdade, principalmente reduziu pobreza. Só que não fez as reformas estruturais e não fez a garantia dos direitos sociais. Quando foi governo, e eu tenho um link, já postei algumas vezes no canal, que mostra que o PT, quando foi governo, não foi tão de esquerda quanto ele é na oposição. Mas agora, nessa eleição, embora essa seja uma verdade, enfim, empiricamente testável, você vê os votos do PT e você percebe que quando o PT foi governo, o PT foi para o centro, e às vezes tinha votos de centro-direita, tinha votos de centro-esquerda, ou seja, o PT não foi essa esquerda toda quando governou, não teve esse compromisso com os ideais da social-democracia como tinha nos anos 80, o Ciro, ele quer esses votos. Esses são os votos que são possíveis para ele. Porque ele não vai pegar os votos que hoje estão com o Bolsonaro. É praticamente impossível. Esses votos do Bolsonaro, esses 17% a 22% que o Bolsonaro tem ali, são votos de pessoas ultraconservadoras, culturalmente, pessoas muito chateadas com o sistema político e que votavam antigamente no PSDB e acham que o PSDB não mais lhes representa. Então, esses votos ele não pega. Ele precisa do voto dos indecisos e o antigo voto ou espólio do PT. E com a Cátia Abreu de vice, eu acho que fica difícil. E não acredito muito nesses votos chamados centro, que ele poderia pegar com a Cátia Abreu. Então, realmente, aí está o principal problema que ficou evidente por esse confronto. Eu não gosto de chamar de entrevista, porque não acho que foi entrevista. Era basicamente isso aí, gente. Talvez eu faça um outro vídeo analisando algum detalhe. Eu preciso buscar informações sobre Lupe para poder dar um parecer mais concreto, mas queria dar as impressões logo depois de ter assistido para vocês aí. E quem sabe depois, com mais detalhes, eu faço um outro vídeo. Tá certo? Um abração e até a próxima. Ah, sim, não se esqueça de se inscrever, compartilhar e dar um like, que
que é muito importante para mim. Um abração, gente. Tchau, tchau.